Fala pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre medidas de tendência central, campo aí da estatística, conteúdo aí do ensino médio. Antes da gente ir ao vídeo, eu quero agradecer a cada um aí que está inscrito no canal, né? Nossa primeira meta já foi atingida, primeira centena de inscritos. E eu peço ajuda que vocês continuem fortalecendo o canal para a gente chegar aí agora aos 200 inscritos. Bom, mas hoje nós vamos falar então sobre as medidas de tendência central. Bom, então na estatística nós temos medidas de tendência central e medidas de dispersão de valores. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as tendências centrais. Bom, após o levantamento de dados de uma pesquisa ou análise, convém sintetizarmos essas informações a um mínimo de parâmetros que possam caracterizá-la. Esses parâmetros podem ser centralização, ou seja, o que nós vamos falar agora, né? Medidas de tendência central, que vai falar sobre a média aritmética. Nós temos aí a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. E vamos falar também sobre mediana e moda. E também temos a dispersão, as medidas de dispersão, que elas vão falar basicamente sobre os intervalos de variação, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, tema aí do nosso próximo vídeo. Sobre as medidas de tendência central, nós temos aí os 3 tópicos que eu quero abordar com vocês: média aritmética, moda e mediana. Bom, como o nome está sugerindo, né? A tendência dessas medidas é resultar em um valor central. Por essa razão, elas são chamadas de tendência central ou medidas de centralidade. Como podemos conceituar então? Como podemos compreender então o que são elas? Vamos lá. Primeiro vamos falar da média. A média aritmética simples, essa daqui, tá? Depois nós falamos sobre a ponderada em outro momento. A média aritmética simples ela pode ser obtida através da adição de todos os valores dividindo o resultado pela quantidade de valores. Aí eu deixei para vocês aqui a fórmula. MA, média aritmética, também pode ser aqui representada pela letra X maiúscula com a barrinha em cima, que significa média também. E nós encontramos a média adicionando o valor x1 mais x2 mais x3 mais até chegar ao último valor, que é o xn, dividido por n, que é a quantidade de valores conforme o tema está dizendo ali. Ou nós temos essa fórmula aqui também, que é a mesma coisa, escrita em outros termos, né? É a média do somatório, onde nós temos aqui, ó, x barra, significa média, é igual este símbolo, tipo a letra W, na horizontal significa a soma, né? Somatório, de I até N, com I igual a 1, ou seja, quem é 1 aqui é o primeiro valor, né? Exemplo de aplicação de média aritmética. As notas de um determinado aluno ao longo do ano são... Suponhamos que essas são as notas de matemática de um determinado aluno. Ele tirou aí no primeiro bimestre 5, no segundo bimestre 9, no terceiro bimestre 8,5 e no quarto bimestre 4,5. Então a média aritmética, MA, ou eu poderia colocar aqui a letra X também, né? X barra, maiúsculo, é igual
convém usar essa fórmula aqui, né, que é até mais simples, né? 5 mais 9, 5 é o x1, né? 9 é o x2, 8,5 x3, 4,5 x4, então tem 4 valores, o n é 4, então eu vou dividir para 4. Faz uma soma comum, 5 mais 9 mais 8,5 mais 4,5, deu 27. 27 divide para 4, dá 6,75. Essa é a média aritmética simples. Então, se esse estudante ele precisa de uma média 6, então ele está aprovado, né? Se ele precisasse de uma média 7, ele estaria reprovado. E a moda? Bom, a moda em matemática ela se assemelha à moda que nós temos aí no nosso contato diário aí, né? Que a mídia tanto traz. Entende-se por moda em matemática como sendo o dado mais frequente de um conjunto, o que mais se repete. Semelhante ao nosso dia a dia, né? Moda é aquilo que está se usando bastante, né? O que está mais se repetindo. Então na matemática também não é diferente. Se você tem um conjunto numérico como esse daqui, que eu coloquei alguns valores aqui, ó, basta fazer a observação, você vai ver que o valor 4 foi o que mais se repetiu, né? Aqui ele tem 5 vezes o valor 4 repetindo, então é só escrever assim, ó, MO, ou seja, moda, é igual a 4. Por que 4? Porque é o valor que mais se repete. Então, bem tranquilo sobre a moda. E a mediana é uma outra medida de tendência central, é organizada em ordem crescente ou decrescente. A sua mediana será o número que ocupa a posição central dessa lista. Bom, acontece que às vezes os números podem não estar organizados, né? Vamos supor que seja feita uma pesquisa sobre o número de pessoas residentes numa casa. Aí faz-se uma pesquisa, aqui aparecem os dados. Tem 2 pessoas numa casa, na outra casa tem 3, na outra tem 4, na outra casa 3 novamente, e assim por diante, como vocês podem identificar aqui. Vocês podem perceber que esta organização de valores ela não está organizada na ordem crescente ou decrescente. Então é impossível eu descobrir a mediana sem organizar. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar essa mesma lista e organizar. Por isso eu coloquei aqui, ó, organizando. Essa ordem, essa organização, ela pode ser feita de 2 maneiras. Na ordem crescente ou decrescente. Então aqui optei por fazer na ordem crescente, é o mais comum, aliás. Aí a gente conta quantos algarismos 2 nós temos aqui. Temos 3 vezes o 2, então tem que repetir o 2 3 vezes. 2, 2, 2. Depois o 3 se repetiu 4 vezes, está aqui. Aí o 4 se repete 5 vezes. Aí nós temos aqui o 5, 5 e 9 por último. O que é a mediana? Mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Então, neste caso aqui, nós temos 2, 4, 6, 7, 15 valores, né? Então, nós temos 7 para a esquerda, 7 para a direita e um valor central aqui, que é o algarismo 4. Bom, pode surgir o seguinte questionamento. Se essa lista tiver um número par de valores, se fosse 14 valores, né? Se fosse 14, suponha que não tivesse o 9 aqui, ó. Vou até circular aqui.
Suponha que esse 9 não existisse nesta lista. Então nós teríamos 14 valores e aí eu não tenho como ter um valor central. Quando não existe um valor central, você pega os dois, que nesse caso seria o 3 e o 4, aqui. E aí a gente faz a média dos dois. Então aí é só somar 3 mais 4. Como é média, tem que dividir por 2. Aí 3 mais 4 dá 7, dividido para 2 dá 3,5. A mediana seria 3,5. De qualquer forma, ela é um valor central ali, né?